Ei, Mazinho, boa noite. Tudo bem por aí? Amigos, boa noite, muita paz. É com muita alegria que a gente está aqui novamente na página do Facebook do Centro Espírita Amor em Deus para dar continuidade ao trabalho do Momento de Radiação, que toda segunda-feira às 19 horas nós estamos aqui, né? Quando não sou eu, é a Margarete ou o Alexandre. E nessa noite a tarefa está comigo. Então eu convido a todos que estão aí acompanhando o trabalho nesse momento para aproveitar a música que nós trouxemos para que a gente possa fazer aquela ambientação, acalmar os nossos corações, silenciar a nossa mente para que a gente possa compreender a mensagem que será trabalhada na noite de hoje. Então é com grande alegria e eu desejo a todos agora que já deixaram aí recadinho aí, um abraço apertado e agradecemos pela presença de antemão. Então vamos à música.
gente tem o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais. Porque a gente insiste ou procura esconder o melhor que a gente tem, o melhor do nosso ser. Porque a gente tem tanto medo de dizer: eu amo, eu adoro, eu preciso de você. Mas o tempo vai fazendo todo mundo perceber: tudo que é valioso está perto de você. E por tudo que eu tenho e tão pouco merecer, agradeço a Deus agora, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho mais, muito mais do que mereço. Agradeço, pois eu sei que eu tenho Então, amigos, essa música ela se chama Mais Que Mereço, né? A gente tem muita coisa para agradecer ao Criador e às vezes a gente não se dá conta. Então a gente inicia e renova, né, o nosso boa noite, que sejam todos bem-vindos. Nós já vimos alguns recadinhos aqui, pessoas que que tinha bastante tempo que a gente não via e que está aqui conosco nessa noite. É uma alegria muito grande para nós compartilhar esses momentos que vamos estar aqui conversando um pouquinho acerca das mensagens de Emmanuel. Como sempre, a gente vai iniciar nosso trabalho da noite de hoje com uma prece, rogando a Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que possa atender às nossas necessidades e de todos aqueles que estão acompanhando o momento de radiação nesse momento e aqueles que irão acompanhar mais tarde, que cada um possa receber aqui uma palavra que conforta, que consola, que esclarece e que dê ânimo novo para continuar a jornada aí, que vez por outra a gente sabe que pesa um pouquinho. Mas confiando em Jesus, confiando em Deus, segurando na mão desses irmãos, a gente consegue superar as dificuldades, a gente consegue vencer. Então, que a sua paz, Mestre Jesus, permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados nesse instante. Graças te damos por essa oportunidade bendita de mais uma noite de trabalho. Amigos, como vocês podem observar, ao lado da minha imagem já tem o título da página aí, né? Tem como título Confiando. Então, tá lá nesse livro aí, ó, Ceifa de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E lembrando aos amigos que a gente está seguindo esse livro, né? Hoje nós já estamos na lição de número 53. A gente já caminhou bastante, falta pouquinho para a gente terminar. E aí a gente já está pensando em outro livro, mas vamos trabalhar hoje essa questão
da confiança. Vamos ver o que Emmanuel está falando para nós sobre confiança. Então ele começa com a citação assim: tende fé em Deus, Jesus. Marcos, que fez essa anotação, está no capítulo 11, no versículo 22. E a gente foi lá no Google buscar uma definição para a palavra confiar, né? Porque confiança vem de confiar. Então, o que está escrito lá que para a gente é interessante? Então, diz lá sobre o significado dessa palavra de confiança. Confiar em Deus é ter certeza de que Ele cuida de nós mesmos quando tudo está contra nós. É chegar até o vale da sombra da morte e confiar que Ele está ao nosso lado. Ele jamais nos abandonará. Não coloque sua confiança em homens, riqueza, fama ou coisas do tipo. Então aí já tem uma definição para nós, né? E a mensagem vai falar muito sobre isso. Por isso que a gente trouxe essa definição, para já criar uma base para o nosso estudo, uma base para o nosso entendimento. E Emmanuel agora vai iniciar a mensagem falando para nós. Ele vai falar de coisas banais, coisas que a gente tem no dia a dia. Ele usa muito coisas da natureza, coisas do nosso dia a dia, do cotidiano, para a gente entender a mensagem com mais profundidade. E ele inicia a mensagem dizendo assim: tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Então, veja só, já assim, ele já começa falando pra gente de coisas muito importantes, né? De como que o homem criou muitas coisas. E nesse parágrafo eu vou destacar a questão da vacina, né? Veja bem que há muitos tempos atrás, o homem já se preocupava com a questão da saúde e já trabalhava criando vacinas para que pudessem proteger a nós, homens, humanos encarnados, porque há tempos atrás morriam-se muitas pessoas por questões contagiosas, né? São contaminações que existiam e que as pessoas não tinham a vacina. Então, muitas doenças estão erradicando porque a vacina é tomada periodicamente, regularmente. Começa o cartãozinho de vacina, começa já a criança saindo do hospital, né? Já começa aí, tem todo um cronograma de vacinação para proteger as nossas crianças e, sobretudo, a proteção sobre a paralisia infantil, que é algo que nos chama muita atenção. Muitas crianças foram salvas desse fator da paralisia porque foram imunizados através da doença, através da vacina que o homem descobriu. E prossegue Emmanuel nesse mesmo contexto. Tendo fé na escola, dividiu-se em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo a servir as criaturas da infância à matureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Então o homem usa aí a sua inteligência, né? O homem é incrivelmente inteligente. Quando eu falo homem, eu estou falando de todos nós, da humanidade, né? Dessa capacidade que nós temos de criar objetos para nos promover
proporcionar, melhor dizendo, o conforto, diminuir as distâncias, nos trazer satisfações, prazeres, para que sobra tempo para outras coisas. Mas muitas das vezes o homem, ele cria tanto e ele se perde um pouco nessa criação, né? A internet, por exemplo, quando essa mensagem foi escrita, ela não foi mencionada aqui. A internet, olha o avanço que a internet tem hoje para nós. E é através dessa ferramenta que hoje eu chego na casa das pessoas, que hoje o trabalho do Momento de Radiação, ele pode ser compartilhado com muitas pessoas, e cada um na sua casa. Umas pessoas estão no carro acompanhando através dos celulares. Então, assim, o homem, quando ele explora a sua inteligência de forma responsável, de forma consciente, ele ajuda muitas pessoas. Mas o homem não pode esquecer que por trás da sua inteligência, da sua força, existe uma força ainda maior, que é a força que vem de Deus. É Deus que nos proporciona toda a condição para que através dos homens, os mesmos homens podem se ajudar mutuamente. Como é o caso, né, que eu já até falei um pouquinho sobre a vacina, que vimos recentemente o quanto foi e é necessária a descoberta de como produzir uma vacina para atacar alguns vírus que chegam ao organismo humano. Como foi recentemente para nós, né, uma corrida contra o tempo para a saúde da população, a Covid-19 foi controlada graças à chegada da vacinação. Agora os cientistas estão desenvolvendo a vacina contra a dengue, né? Mas tudo isso graças à permissão do Criador. Para isso o homem confia na sua inteligência e segue a intuição e vai trabalhando para que os resultados sejam satisfatórios. Exemplos, né, que Emmanuel trouxe aí nesse primeiro parágrafo, né, reforçando como que o homem foi criativo. Ele viu que necessitava de um automóvel, ele foi lá, ele estudou, ele buscou o conhecimento e confeccionou lá um automóvel. A televisão da mesma maneira, e assim ele vai criando objetos para se ajudar e ajudar um número maior de pessoas. Tudo que estiver ao dispor do homem deve ser aproveitado com responsabilidade e segurança por ele, por nós. Mas no próximo parágrafo, Emmanuel vai falar da confiança no Criador, o quanto é importante estarmos conectados com o Criador para que nosso investimento seja necessário e útil ao maior número de irmãos em Cristo. Por vezes, nos perdemos no materialismo e passamos a criar coisas como se fôssemos o próprio Deus, achando que somos só uma inteligência, sem uma causa por trás de nós, e é neste momento que as coisas começam a sair do controle. Por esse motivo, que o despertar da consciência se faz necessário ao homem. E lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma questão de número 621, que Kardec perguntou aos espíritos, né? Onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos responderam para Kardec, né? Na consciência. Então, tudo aquilo que ficar nos incomodando, aquilo que tiver na nossa cabeça e que está assim, não está certo, não está certo, não está certo, não está certo mesmo. Porque é a nossa consciência que está dizendo para nós, olha, esse caminho que você está pegando aí não vai te levar a lugar seguro, não. Retroceda, volte atrás, recomeça a caminhada, busca orientação. Busca equilíbrio no que você está fazendo. E Emmanuel vai fechar a mensagem para nós, dizendo que, falando assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade.
Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada com sabedoria. Então, amigos, o que Emmanuel está trazendo para nós, ele reforça mais uma vez aqui, né, sobre as questões. Aí ele traz de novo, né, que a inteligência do homem traz para ele, através do conhecimento, ele pode criar coisas, como ele falou de novo, do foguete, da televisão, da vacina, da escola e do automóvel. Cada coisa dessa tem o seu próprio funcionamento, mas elas devem ser acompanhadas, mas seguindo os princípios. Para que o automóvel foi criado? Vou pegar o automóvel como exemplo. Não foi para nos facilitar o nosso percurso, para que a gente possa chegar a lugares mais rápidos, porque antigamente não se usava os animais, o camelo, o cavalo, e não eram viagens longas, que duravam dias, os animais sacrificavam os animais, quem estava em cima do animal também ficava extremamente cansado. Então, o homem criou o automóvel para encurtar caminhos. Aí a gente pega um automóvel e coloca lá numa estrada como a nossa, que tem toda uma orientação, né, toda sinalizada, onde você pode andar a 50 km, onde você pode andar a 60, a 80, 110. Está ali tudo informando para o homem, para que o homem tenha segurança em seu deslocamento. Mas o homem ignora as plaquinhas informativas, vai lá e pega o carro numa estrada que é para dirigir a 50 km, por exemplo, e coloca 250 no carro para testar, para ver se o motor aguenta. Só que isso, o que acontece? Ele pode provocar um acidente, acabando com a sua própria vida e acabando com a vida de outros, de terceiros, que não tem nada a ver com a história dele. Né? Teoricamente, né, amigos? Teoricamente. Mas assim, nós temos uma responsabilidade com aquilo que a gente faz com os bens materiais que a gente adquire. A gente precisa. A internet não é muito boa, a gente não está usando ela aqui com sabedoria, com responsabilidade, nós não estamos compartilhando uma mensagem de Jesus, uma mensagem que Emmanuel preparou para nós, para que a gente possa nos direcionar melhor, nos caminharmos melhores. E aí a gente pega a ferramenta e usa de forma incorreta. Então, meus amigos, precisamos aliar a nossa inteligência ao Criador, confiar nos teus desígnios, orar, mas agradecer a Ele pelas dádivas que recebemos todos os dias. Então, veja bem, a música que nós trouxemos hoje, né? Agradecer sempre mais, porque a gente recebe muito mais do que a gente merece. Não é isso que a música foi falando? Eu recebo mais do que eu mereço? E é mais ou menos por aí. A gente recebe muito. Só que às vezes a gente está tão focado só naquilo que a gente não tem e que a gente acredita merecer ter, que a gente reclama o tempo todo, esquece de agradecer. Eu falei há pouco tempo numa palestra, e vou até repetir aqui, às vezes a gente não agradece por coisas muito simples, que a gente não para pensar. O fato de degustar, de poder comer, o fato da gente fazer as necessidades fisiológicas de forma natural. Você vai ao banheiro, você usa o banheiro e tudo acontece naturalmente. Há irmãos, meus amigos, que não pode mais fazer isso. Não pode comer pela boca, como é normal. Não pode usar o banheiro como seria normal. Depende de aparelhos para isso. Então, a gente não para pensar o quanto somos ricos. Quanto a gente é feliz, né? Você tem vontade de comer alguma coisa, com algumas exceções, que pessoas que não têm o alimento, né? Mas na maioria de nós aqui, a gente tem o alimento em casa. Você vai lá, você pega o alimento, você mastiga, você engole. Tem pessoas que você precisa colocar o alimento numa sonda, para que ele possa se alimentar.
Olha, vocês não têm ideia como é trabalhoso isso e como é complicado fazer esse processo. E como é doloroso. Então, assim, a gente traz algumas informações extras aqui, mas é para que a gente possa agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E vamos caminhar mais um pouquinho. E reconhecendo que sem Ele, sem Deus, nós não somos nada. Jesus vai dizer para nós: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Então a gente tem uma fé muito vacilante ainda, a gente não confia plenamente no Criador. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem como tema: a fé transporta montanhas. E nós pegamos um trechinho, o poder da fé, no item 3. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite-se, veja, em pensamento, a meta que se quer alcançar e os meios de chegá-la. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, se a gente tiver a fé, o poder da fé, a gente pode fazer muitas coisas, muito mais do que a gente imagina que poderia, né? E mais um trechinho. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência, na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula, o interesse torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, se a gente fez tudo certinho, se a gente estudou, se a gente quer empreender em alguma coisa, a gente já avaliou todas as situações e a gente confia que aquilo vai dar certo e a gente ora a Deus e a Jesus para nos mostrar o caminho e como fazer, tudo tende a correr bem. E nós fomos mais um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, um outro subtítulo que vai dizer fé religiosa, condição da fé inabalável. No item 6 agora. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Veja bem, meus amigos, que importante isso. Fé raciocinada. Quando eu entendo, quando eu compreendo que aquilo ali é algo bom, que aquilo ali é algo útil, então eu raciocinei sobre a fé. E não é uma fé que alguém me disse, olha, vai por este caminho que você vai chegar onde você quer. Não, eu raciocinei. Será que esse caminho aqui é o melhor que eu tenho para seguir? Ou eu vou pegar esse aqui que é mais curto e que vai me levar também no mesmo destino com confiança e com segurança? Então a gente está raciocinando, a gente não está indo porque alguém falou para a gente ir. É igual o GPS, a gente coloca lá o endereço no GPS, mas a gente tem que usar a nossa inteligência para ver se o GPS não está confundindo o destino que a gente quer. Porque por vezes ele erra, porque é um objeto, né? O GPS, ele é uma inteligência artificial. Então ele pode errar, mas os humanos têm uma inteligência que é baseada na obra de Deus. Então é muito mais seguro usar a nossa intuição do que usar um objeto que é uma inteligência artificial. Todas elas têm seu artigo de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega.
nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, meus amigos, aqui a gente traz sempre uma mensagem para que todos possam tirar as suas próprias conclusões. Eu trago aqui algumas informações de acordo com o conhecimento que eu já adquiri. Não quer dizer que só existe esse ponto de vista que eu abordei. Existem outros pontos de vista que outras pessoas vão interpretar de forma diferente. Nada está errado. É de acordo com a maturidade do indivíduo. A nossa interpretação está de acordo com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente compreende. Então a gente compartilha aqui do fundo do coração e com responsabilidade dentro dos conceitos que a gente já adquiriu na doutrina espírita. Então, essa era a mensagem da noite de hoje. Espero sinceramente que eu tenha sido feliz nas abordagens. Espero sinceramente que eu tenha acrescentado no entendimento dos amigos e que possa aí os irmãos compartilhar essa mensagem, se gostou, se foi útil para outros corações. E chegamos àquele momentinho onde a gente para um pouquinho para orar por aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, para aqueles nomes que estão em nossos cadernos de prece, para que eles possam receber essa força que vem do plano superior, para que eles possam caminhar aí de acordo com seus desafios diários, né? Essas pessoas que estão lutando bravamente com a sua saúde para recuperá-la. E se isso não for possível, meus amigos, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus. O seu espírito está sendo curado. E você vai sair dessa encarnação aqui muito melhor do que quando aqui adentrou. A gente não fala isso com menosprezo, a gente fala isso com muito carinho, com muito respeito por quem está passando por essas limitações, por essas dificuldades. Então, que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente em cada lar nesse momento, em cada coração que se encontra sofrido, dolorido, que encontra aí a força. Confia que Deus está do seu lado. Confia que Jesus está segurando a sua mão nesse momento. E se você não consegue perceber, pensa que Ele está te colocando nos braços dele. Por isso que você está vendo só uma pegada na areia. Então vamos orar juntos. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo dai-nos hoje. E da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do amor, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Jesus, amigo, agradecidos estamos profundamente por mais um trabalho realizado. Agradecidos estamos por cada pessoa, Senhor, que esteve conosco nessa noite, por cada irmão que deixou um recadinho aqui nos desejando luz, sucesso no trabalho, que clareasse a nossa mente,
Estamos assim, Senhor, imensamente agradecidos por cada um desses irmãos e derrame sobre eles a sua bênção, a sua paz, a sua alegria. E que nós possamos, Senhor, levar essa mensagem a outros corações que ainda não te conhecem, mas que nós possamos levar não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas ações. Que eles possam sentir a tua presença em nós, não nas palavras, mas nos nossos gestos de amor, de caridade, de fraternidade, de amizade. E assim, Senhor Jesus, visita os leitos dos hospitais, que cada um desses irmãos que lá estão padecendo com as moléstias do corpo físico, que eles possam receber um bálsamo que vem do alto, através da espiritualidade amiga e do bem, dos médicos do espaço, para amenizar um pouquinho a dor e o sofrimento desses irmãos. Ó Jesus, deposite sobre esses líquidos que foram reservados, para que se possa transformar em medicamento salutar, de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Que nós possamos ser, Senhor, sempre um motivo vivo para inspirar outras pessoas, outros irmãos a trilhar no caminho do bem e sempre falar de amor e sempre colocar uma mensagem de otimismo para esses corações que estão desanimados, desalentados e sofridos e desanimados. Que eles recuperem o ânimo para vencer as próprias dificuldades e as próprias limitações. Que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Graças te damos por essa oportunidade bendita, que assim seja. E assim, meus irmãos, nós chegamos ao término do nosso trabalho. Estamos imensamente agradecidos pela presença dos irmãos e dos amigos. Que Jesus permaneça com todos nós. Amanhã nós temos palestra pública no Centro Espírita Amor em Deus, às 19h30. Todos estão convidados para estar lá conosco. E que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Tenha uma boa noite de reparo, de refazimento, e que amanhã, ao despertar, a gente esteja com as energias renovadas. Grande beijo, grande abraço. Tchau, até a próxima.